Antônio Moraes, a gente também gostaria de saber como foi o início do movimento da Operação Padrão, se vocês já estavam no sindicato, se criaram alguma associação, é isso aí que a gente quer saber. Olha, o nosso sindicato, o Simpol Sergipe, era um sindicato incipiente no estado. O presidente do sindicato era um motorista cedido pela educação há mais de 15 anos na Polícia Civil. Naturalmente, esse presidente não ia lutar pelos interesses da Polícia Civil. Nós então resolvemos, nós naquele momento não tínhamos conhecimento de sindicalismo, de direito sindical, nós não tínhamos nenhum conhecimento do mundo associativo. Então a gente formou um grupo de amigos e denominamos de Movimento Operação Padrão. A gente começou a percorrer as delegacias, nós nunca pensamos em criar uma associação, porque sabemos que criar associação ia ser mais uma pessoa jurídica a falar pela categoria. Isso pode, como sempre, inviabiliza e fragmenta as negociações. Então a gente procurou, havia então 2 sindicatos à época na base, havia o CEAPOL, que era o sindicato dos agentes, dos escrivães e agentes de carreira, e havia o SIMPOL, que era o sindicato geral de toda a Polícia Civil. Nós procuramos primeiro o CEAPOL, o presidente da CEAPOL não nos recebeu, como o CEAPOL não nos recebeu e ele não tinha carta sindical, então nós optamos por fazer uma campanha de desfiliação em massa, e nós desfiliamos, eu posso dizer, 90% do CEAPOL, eles fecharam as portas por falta de filiar o Simpol. E aí nós levamos todo mundo para o Simpol, não só porque o Simpol tinha carta, mas porque era o sindicato mais antigo, mais consolidado na cabeça dos policiais civis. Nós não queríamos tomar o Simpol naquela época, nós queríamos fazer com que o presidente, o Manuel, ele comprasse as propostas aprovadas em Assembleia. O Manuel, infelizmente, não fez isso. Nós tentamos, enquanto Operação Padrão, dar um pouco o tom da luta no Estado. Tivemos uma boa recepção da opinião pública, da imprensa, mas na hora de negociar, quem tem a legitimidade é o sindicato, então nós ficávamos sem vir fora. E aí nós percebemos que era necessário nós organizarmos fazer do movimento uma chapa para concorrer à eleição do sindicato, e foi o que fizemos. Nós começamos então a percorrer o Estado para filiar pessoas, nós começamos a organizar reuniões todas as quartas-feiras. Nós funcionávamos ali no sindicato dos agentes penitenciários aqui de Sergipe, foram muito parceiros da gente, a gente reunia todas as quartas-feiras, começava com 20, 10 pessoas, aí chegou a ter 50, chegou a ter 80 pessoas, e aí a gente começou a correr trecho para afiliar e deflagrar o processo eleitoral. O presidente da época, Manuel, ele tentou de todo jeito inviabilizar a eleição, ele que organizava o processo eleitoral, e ele mesmo arguiu a nulidade do processo eleitoral. A questão das filiações também, né? Ele não queria, ele segurava as filiações, aí nós fomos ao Ministério Público do Trabalho, representamos o presidente, o procurador do trabalho marcou uma audiência, ele foi e teve que fazer as filiações. Nós tínhamos um livro com toda a relação das pessoas filiadas por nós. Esse movimento de vocês, por exemplo, é muito parecido com o nosso. O nosso movimento pela mudança é um movimento informal, mais organizado dentro do sindicato, dentro da luta, impulsionando o sindicato, pedindo inclusive as filiações ao sindicato. É mais ou menos um movimento Operação Padrão. A gente naquela época a gente não tinha ideia, ninguém queria ser presidente do sindicato, ninguém queria ocupar cargo, a gente queria que o sindicato comprasse as reivindicações aprovadas em Assembleia, né? Mas como isso não aconteceu, e aí nós fomos meio que pressionados a assumir um compromisso com aquela base que nos apoiava, a firmar uma chapa. A gente foi para a luta, o sindicato arguiu essa nulidade do processo eleitoral, nós tivemos que ingressar com ação na Justiça do Trabalho, e o juiz do trabalho nos concedeu liminar, obrigando o presidente da época a fazer as eleições. As 2 chapas contrárias à nossa, a chapa da situação e a chapa da polícia, da superintendente, do secretário, também renunciaram à candidatura. Nós somos chapa única, e mesmo com chapa única, mais de 90% do eleitorado compareceu, e desses 90%, mais de 82% votaram na Operação Padrão. Então, nós fomos eleitos com legitimidade. A partir daquele momento, aí nós
dentro de um sindicato organizado, com receita, nós começamos a gastar o dinheiro do sindicato para tornar pública o grande abismo salarial que havia entre delegados e a base. Então nós pagamos, botando outdoor ao longo da capital do estado, busdoor, panfletos, a gente tinha toda semana rádio, televisão, a gente tinha uma assessoria que fazia matéria toda semana sobre o assunto, a gente estava na mídia toda hora. Chegou um momento que o governo, né, precisou parar para nos atender, porque senão ficaria muito escancarado os problemas ligados à Polícia Civil. E o grande problema não era nem o governo do estado, era a cúpula da Polícia Civil e da Segurança Pública que queria manter tudo como está, porque tem seus ganhos pessoais, não sabe-se lá se ilícitos ou ilícitos, mas o governador não tinha assim essa culpa direta. O governador, ele determinou que algumas pessoas tomassem conta desta área e essas pessoas não fizeram a parte corretamente. Nós então, ao invés de atacarmos o governo do estado, porque nós entendíamos que naquele momento o importante era atacar o gestor direto. E como é que eu digo atacar? Não é atacar a pessoa, é fazer críticas pontuais, críticas técnicas à atuação. Não é uma polícia civil sem metas, uma polícia civil que só serve para prender pobre, preto e puta. Uma polícia civil que vive de operações midiáticas, que chama a imprensa para ficar expor pessoas. Quando as operações envolvem gente da alta sociedade, ninguém vai expor ninguém na Cadepol. Então a gente começou a fazer essas críticas foram ouvidas pela sociedade, o movimento cresceu, o sindicato criou o corpo e o governo entendeu que precisava negociar. E nós negociamos. Isso é um exemplo de sindicato que está dando certo. O Simpol Sergipe é um sindicato que hoje está na vanguarda do movimento sindical dos policiais civis no Brasil. Inclusive o Antônio Moraes aí está fazendo palestra, indo nos estados aí, a pedido, né, Antônio Moraes? Dos outros sindicatos. Eu agora em março devo vir para Minas Gerais e para Santos para conversar com policiais civis dessas regiões, para falar do que é a Operação Padrão, né, que alguns chamam de Operação Cumpra-se a Lei, e falar de quem somos nós, né, porque ainda nós policiais civis precisamos nos reconhecer como autoridades policiais e como integrantes de carreira de Estado. Não há luta que se vença sem se erguer cabeça. Inclusive, o pessoal do Ceará já esteve aqui, né? A gente agora de Pernambuco, do Movimento pela Mudança. Inclusive, a gente vai dar sugestão à atual diretoria do Simpol que convoque o Antônio Moraes a dar uma palestra lá, a conscientizar a Polícia Civil de Pernambuco. Estamos precisando desse debate lá também. Carreira única, da valorização do policial civil, tudo isso aí. O Simpol Sergipe está de portas abertas e está disposto a dar uma força a qualquer sindicato amigo, e o Simpol Pernambuco, comandado por Marinho, é um sindicato de amigo de primeiro momento, né? A gente entende que o que for melhor para Pernambuco será para Sergipe, porque embora em estados diferentes, a nossa polícia ela tem a mesma base legal que a Constituição. Então eu acho que o Nordeste, principalmente agora com a criação daqui a menos de um mês, com a criação da Federação Interestadual do Sindicato de Polícia Civil, a FEIPOL Nordeste, nós vamos estar mais próximos. Eu quero que Pernambuco esteja com certeza perto de todos nós, que o Nordeste venha a fazer com que o Brasil mude, porque segurança pública não se faz dessa forma de organizada. A segurança pública em Polícia Civil se faz com barreira única. É verdade, e aí está o convite do Simpol participar dessa reunião, quando é e onde vai ser. Nós vamos estar no dia 8 e 9 de março, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Nós teremos lá como anfitriãos o sindicato, o Simpol RN do Rio Grande do Norte e a FEIPOL Centro-Oeste Norte. E vamos debater lá a PEC 300, vamos debater lá a Lei Geral das Polícias Civis, que é a PL 1949 de 2008, que é uma tentativa de regulamentar o parágrafo 7º do artigo 54. A carreira única também. E nós enquanto Simpol, queremos que a proposta de lei orgânica geral, nacional, já contemple a carreira única para que todos os estados copiem essa forma, ou se não contemplar, permitir que os estados possam ter essa nova configuração.
Nós entendemos que se nós não unirmos forças e unirmos em carreira, nós vamos continuar internamente brigando com delegados, escrivães contra agentes ou inspetores, né, de acordo com a configuração de cada estado, e não vamos evoluir. Né? Precisamos oferecer mais à sociedade. A sociedade não vai nos apoiar em nenhum movimento se ela não perceber que há uma preocupação de nossa parte em melhor prestar o serviço público. Há de se observar também, né, que a interação entre os sindicatos, associações de outros estados, bem como se nós conseguirmos termos um salário semelhante e trabalharmos em conjunto, a facilidade nos deslocamentos com relação à interestadual, os problemas que houverem, ficam muito mais fáceis de serem solucionados, haja vista termos todos sempre aquele contato, né? Você tem contato aqui com Pernambuco, com Alagoas, com Paraíba, os estados aqui do Nordeste. Quanto mais unidos formos, mais fácil fica o desempenho das atribuições nossas, facilita o nosso trabalho e ajuda a sociedade. Os problemas que Sergipe passou e tem solução, Sergipe pode passar o know-how para Pernambuco, para que Pernambuco não sofra o que Sergipe sofreu. E a recíproca verdadeira. Há situações que Pernambuco tem avançado que pode passar esse know-how para Sergipe. Assim, a gente precisa fazer. Eu acho que a Federação Nordestina precisa integrar os 9 estados, mas integrar umbilicalmente quanto ao jurídico e à assessoria de comunicação. Nós precisamos saber o que acontece em todas as polícias do Brasil e saber quais as ações que estão sendo intentadas e estão tendo sucesso, para que a gente possa repeti-las em estado a estado, para isso fortalecer o movimento e ganhar credibilidade. Eu acho que se a gente fizer isso com organização e disciplina, a gente vai ter sucesso e transformar ainda nessa década a Polícia Civil do Brasil.